Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre reforma trabalhista, os seus efeitos práticos e benefícios ou não para o trabalhador brasileiro. E para falar sobre o nosso tema de hoje, nós vamos receber o Dr. Platão Teixeira de Azevedo Neto. Ele que é juiz da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, doutor, professor da Universidade Federal de Goiás, escritor e membro da Academia Goiana de Direito. E no programa de hoje nós vamos esclarecer várias dúvidas da sociedade e da comunidade jurídica acerca das mudanças na CLT com a nova reforma trabalhista. Gostaria de convidar a todos a acessarem nosso Instagram, @debatendodireito, e acessarem nosso canal no YouTube. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095 4434. Acesse controleempresa.com.br. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito e hoje falaremos sobre reforma trabalhista e os seus efeitos com o doutor Platão Teixeira de Azevedo Neto. Ele que é juiz da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, é doutorado, tem título de doutorado, é escritor, professor na Universidade Federal de Goiás e também membro da Academia Goiana de Direito, a ACAD, que trabalha com letras jurídicas. Doutor Platão, seja bem-vindo, boa noite, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, doutor Tênia, satisfação é toda minha, doutor Colemar, doutor Rafael, estou muito feliz de estar aqui nesse programa Debatendo Direito. Muito obrigado. Doutor Platão, primeiramente, na sua opinião, qual foi o motivo que levou o governo, as instituições de uma forma geral, a buscar essa reforma trabalhista e quando é que ela entrou em vigência efetivamente ou se tem mais alguns itens a entrar em vigência? Então, doutor Tênio, eu creio que houve uma pressão muito grande da classe empresarial acerca de algumas mudanças na legislação trabalhista, né? Havia uma grande reclamação de um excesso de protecionismo e também uma queixa em relação às ações na Justiça do Trabalho. Então, essa pressão exercida pela classe empresarial num governo que, pelas suas situações, permitia esse acesso dessa classe nas mudanças que vinham sendo feitas. Então, essa classe empresarial pressionou bastante tanto o Congresso quanto o governo e conseguiu, né, trazer algumas mudanças. Tanto é que muitas das mudanças que aconteceram na legislação trabalhista estavam num documento da Confederação Nacional da Indústria, que é o que se chama 100 Propostas para a Modernização Trabalhista. Okay. Mas, evidentemente, essa lei trabalhista, ela era necessária porque a CLT de 1943 ela era anacrônica. Então havia um anseio da sociedade em geral
pelas mudanças, pela atualização da legislação trabalhista. E ela já entrou em vigor, né? Ela vale desde 11 de novembro de 2017, só que logo em seguida, em 14 de novembro, veio uma medida provisória, a 808 de 2017, que também trouxe alterações no texto da Lei 3.467, que é o texto da Lei da Reforma Trabalhista. E essa medida provisória, ela está para ser votada no Congresso Nacional, e esse interregno, e até que essa medida provisória seja votada e ela pode ser aprovada ou rejeitada, nós temos uma situação de uma certa insegurança jurídica. Então, a lei já está em vigor, só que, em razão dessa medida provisória, a gente não tem a certeza do que certamente valerá para as relações de trabalho. Perfeito. Então, Platão, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. E falarmos sobre algo que é tão novo para todos nós, que é a reforma trabalhista, que está todo mundo se adaptando, tanto o empregador quanto o empregado, e de certa forma também os operadores do direito, dentre eles a magistratura e os advogados. Mas sobre os itens da reforma trabalhista, qual deles que tem efeito prático imediato, quais aqueles que ainda têm uma vigência projetada para o futuro e aqueles que ainda dependem, de certa forma, de alguma regulamentação, doutor Platão? Bom, doutor Colemar, a lei ela já está em vigor e ela vale tanto para as relações de direito material, né, para os contratos de trabalho, quanto para a parte processual do trabalho. Então, as audiências que estão sendo realizadas, as sentenças que estão sendo proferidas, elas já estão sendo feitas com base na nova lei, né? Mas, evidentemente, ainda tem alguns processos que foram ajuizados antes da entrada em vigor, então existem algumas regras de direito intertemporal que são válidas apenas para os processos antigos, né? E essas regras ainda não atingem, essas regras novas ainda não atingem esses processos, como no caso dos honorários sucumbenciais. Há uma grande discussão a respeito disso, né? Alguns juízes entendem que as sentenças proferidas após a entrada em vigor da reforma, mas para os processos antigos, então a pessoa moveu uma ação trabalhista e pode ser em 2015, 2016, se ela está sendo julgada agora, ela não previa naquela época que haveria honorários de sucumbência. Então, eu entendo assim também, que para esses processos juizados antes da entrada em vigor, não vale a questão dos honorários sucumbenciais. Para os contratos de trabalho em si, essas regras valem, só que há uma dúvida se atingem os contratos antigos, antes da entrada em vigor da lei, ou se não. A medida provisória 808 de 2017, né, ela trouxe um artigo, o artigo 2º, diz cabalmente, textualmente, que a lei da reforma trabalhista se aplica aos contratos de trabalho vigentes. Então, de certa forma, se buscou dar fim a essa celeuma. E o não alcance dessas novas leis para os contratos antigos pode gerar uma grande discussão. Porque, por exemplo, se você tiver um trabalhador que foi contratado sob a égide da lei antiga, né, numa mesma empresa em que um trabalhador foi contratado pela lei nova, pode haver aquela situação, poxa, esse aqui tem mais direitos porque ele estava na lei antiga e o outro tem menos porque está na lei nova. Então, essa medida provisória buscou acabar com isso. Mas tem algumas discussões, por exemplo, existem questões que afetam a remuneração. Por exemplo, a natureza jurídica dos prêmios, dos abonos, essa natureza foi alterada com a Lei 3.467. Então, pode haver dúvida se isso provoca uma redução salarial, será que isso atinge os contratos antigos, né, ou não? Então, assim, regra geral, a lei está valendo tanto para os contratos de trabalho, mesmo antigos quanto novos, quanto para os processos que estavam em curso e para os processos novos. Só que tem algumas diferenças pontuais. São essas questões relativas à remuneração, relativas aos processos que já tinham sido ajuizados antes, algumas questões ali que não vão valer, como, por exemplo, os honorários comerciais, a exigência de liquidação dos pedidos. Então, há essa diferença. Mas já está tudo em vigor, não há praticamente nada dependente de regulamentação, e a grande discussão aí é a aprovação ou não dessa medida provisória, porque se a medida provisória for rejeitada, vai haver ali um vácuo jurídico, uma situação complicada, né? A medida provisória já vale, só que muitas questões que foram reguladas por ela podem deixar de valer, e aí isso vai causar uma insegurança jurídica muito grande.
Ok, obrigado. Platão, boa noite. Rafael, boa noite. Prazer é todo meu. Platão, foi mais de 100 mudanças na CLT, um número considerável, né? Uma quantidade de mudanças considerável. Isso acabou provocando protestos de trabalhadores pelo Brasil inteiro. Mas e aí, o trabalhador ele perde ou ele ganha com isso? E quais são os pontos positivos e negativos dessa reforma? Olha, a reforma trabalhista ela trouxe mudanças em basicamente 3 troncos das relações de trabalho. No direito material, direito individual, afetando jornada, afetando remuneração e outras questões que envolvem o contrato de trabalho em si. A reforma também altera o direito sindical e coletivo, né? Ela alcança a questão das contribuições compulsórias, que se tornam facultativas agora, aquele chamado imposto sindical, trata também do negociado sobre o legislado e cria a comissão de representantes dos empregados nas empresas com mais de 200 empregados e também afeta o direito processual. E para mim as mudanças são muito significativas na parte processual. E, regra geral, para mim, essas mudanças são mais positivas do que negativas no que se refere ao direito processual. E as mudanças que aconteceram com a reforma, elas acabam permitindo o que a gente chama de litigância responsável na Justiça do Trabalho. Porque havia um grande problema daquelas ações que eram consideradas assim aventuras jurídicas, que a pessoa pedia o que queria e não tinha uma repercussão negativa por causa disso. Na Justiça do Trabalho, o trabalhador ele reclama sem ter que recolher custas iniciais, né? Se ele perde, for beneficiário da Justiça Gratuita, ele também não paga custas, mas agora vem a questão dos honorários comerciais, para colocar um freio nessas ações abusivas. Eu sempre digo, os bons acabam pagando pelos maus, né? Então, isso gera uma reação, pode haver uma inibição das demandas trabalhistas por causa disso, em relação à supressão de alguns direitos dos trabalhadores, e a grande queixa se deve a isso. Por exemplo, isso afeta o estado de Goiás significativamente, que é a questão das horas in itinere, né, que o trabalhador ele fazia jus àquele período de deslocamento em que ele estava no ônibus, algum transporte fornecido pela empresa. Agora a lei visou suprimir esse benefício. Então, essa questão da jornada, a questão da gestante trabalhando em ambientes insalubres, a questão própria da contribuição compulsória, que passou a ser facultativa, tudo isso gerou uma revolta dos trabalhadores, né? E essa revolta é natural, mas eu entendo que dentro de um curto espaço de tempo, eu creio, tudo chegará a um equilíbrio. Na verdade, nós temos nós temos um jogo de forças, né? Uma guerra. A relação capital-trabalho ela é sempre tensa. Então tem as pretensões dos empregados, tem as pretensões dos empregadores e cada um querendo puxar, né, a corda para o seu lado, a brasa para o seu sardinha, a sardinha para a sua brasa, como preferirem. Mas assim, todo mundo quer ter vantagem nessa relação. Então esse jogo é normal, mas se espera chegar a um equilíbrio daqui a algum tempo. Então houve uma legislação que foi protecionista durante um tempo e a jurisprudência do TST também foi considerada bastante protecionista e houve uma contra-reação a isso e agora se espera que se chegue a um equilíbrio dessas relações com o passar do tempo. Perfeitamente. Doutor Platão, e com relação às mudanças, de uma forma geral, as mudanças, seja em qualquer área, qualquer aspecto, elas trazem assim uma alteração de pensamento, de postura, né? No caso do direito, as jurisprudências alteram a própria doutrina, né? Então acaba tendo assim um efeito que é um efeito de adaptação, né? Principalmente para uma legislação de 1940, como é o caso da CLT, e ela foi atualizada para aspectos hoje extremamente modernos em se comparando com 1940, não é isso? Exatamente. Bom, nesse aspecto, o senhor que está lá na magistratura, juiz do trabalho, e é notícia aí na imprensa que tem os próprios magistrados têm enfrentado situações em que identifica-se conflitos da norma que foi estabelecida e aprovada, que é a reforma trabalhista, né, conflitando com normas constitucionais ou até acordos internacionais. Na sua opinião, isso realmente está acontecendo? Como que o senhor vê isso?
Olha, eu acho que está havendo assim, uma certa incompreensão quanto ao papel do juiz. O juiz ele tem a sua autonomia de julgar e numa era chamada assim, de pós-positivista, né, o juiz ele vai analisar a validade da norma sob o aspecto constitucional e também sob o prisma das normas internacionais. Né, as normas internacionais são consideradas pelo Supremo como de natureza supralegal. Então, o juiz ele tem que fazer essa análise. A norma ela não é válida somente porque ela está vigente. Ela está vigente e também precisa ser válida. Para ela ser válida, ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal. E alguns dispositivos da reforma trabalhista, a meu ver, eles não estão de acordo. E vou dar um exemplo, a questão da tarifação do dano moral, que altera lá o 223G, né, acrescenta na CLT. Ele diz que se houver, a indenização por dano moral, se houver uma ofensa de natureza gravíssima, ela é de 50 vezes, na Lei 3.467, estava 50 vezes o último salário do ofendido e agora com a MP é 50 vezes o teto da Previdência Social. Mas somente o fato de se colocar um teto, um limite à reparação, isso já ofende alguns princípios constitucionais. E a Lei 3.467, ela já trazia uma discriminação que ela acabou sendo, de certa forma, resolvida, minimizada com a MP 808, que era a questão de que a indenização estava atrelada ao salário do ofendido. Ora, vamos supor que tem um acidente numa obra, cai um elevador, morre ali um pedreiro, um servente, um engenheiro daquela obra, pessoas com vários salários. A dor de um é maior, a dor da família de um é maior do que a dor, não havia lógica. E é tão absurdo se criticar essa análise dos juízes, porque, por exemplo, em relação à tarifação do dano moral, isso já foi considerado inconstitucional pelo Supremo no que se refere à lei da imprensa. Então, o que já foi feito e já foi considerado constitucional pelo Supremo, isso é repetido na reforma trabalhista. Um outro dispositivo também que eu entendo inconstitucional é o 611B, que fala que regras sobre duração do trabalho, regras sobre intervalo, não são normas de higiene e segurança do trabalho. Olha, uma jornada exaustiva certamente afeta a segurança e a saúde do trabalhador. Claro. Obrigado. Platon, e as novas regras trabalhistas da reforma, elas só se aplicam aos novos contratos de trabalho? O senhor, na segunda pergunta, o senhor passou sobre esse tema, mas dando um enfoque somente nele. O senhor entende que se aplica, não um entendimento como magistrado, mas como estudioso, como um professor, essas novas regras se aplicam só se aplicam aos novos contratos de trabalho? Então, se a gente for verificar por uma análise da legislação vigente e por uma interpretação meramente literal, nós podemos chegar à conclusão de que realmente se aplicam sim, porque o artigo 2º da medida provisória 808 diz isso claramente, que se aplica aos contratos de trabalho vigentes. E eu tenho uma preocupação, como cidadão, no impacto de normas diferentes para trabalhadores de uma mesma empresa. Imagine, um trabalhador ele vai ter mais direito porque ele já tinha, ele foi contratado antes. Isso pode gerar situações inusitadas, como a gente já está verificando no Brasil, de empresas fazendo dispensas em massa para contratar trabalhadores sob a égide da lei nova. Então isso é muito preocupante do ponto de vista sociológico. Agora, do ponto de vista jurídico, a princípio está resolvido pela medida provisória 808, que é textual, que vale para os contratos vigentes. Agora, a gente pode trazer uma discussão acadêmica sobre a constitucionalidade dessa medida, sobre a casuística das relações, como dei o exemplo da questão da remuneração, se isso traz uma redução salarial. Aí pode ser que casuisticamente não seja aplicado em alguns casos aos contratos antigos, mas regra geral se entende que se aplica tanto aos novos quanto aos contratos antigos. Então está valendo. Acho que por isso que eu vi uma matéria em algum veículo de comunicação falando que uma determinada empresa demitiu X mil funcionários e contratou os mesmos
X mil funcionários. Então, provavelmente eu não tinha entendido o porquê disso, mas agora o senhor explicando sobre essa questão da aplicabilidade da reforma trabalhista sobre os novos contratos, provavelmente deve ter sido essa a motivação. Exatamente. Eu vi essa notícia também e nos preocupa, né? Porque eu acho que não há sentido em fazer essa discriminação. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Obrigado. Você está assistindo TV Metrópole. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola Zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Símbolo de reconhecida e premiada excelência, o Complexo Industrial da Cristal Alimentos garante, através de sofisticada tecnologia suíça, a seleção dos melhores grãos de feijão oferecidos às famílias. Em cada pacote, você tem a tradicional garantia da qualidade e da reconhecida pureza. Só é líder absoluto quem respeita o consumidor. Feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Seu filho preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. De volta ao intervalo, hoje recebendo em nossos estúdios o Dr. Platon Teixeira de Azevedo Neto, falando sobre reforma trabalhista e seus efeitos. Doutor, no bloco anterior, o doutor falou muito bem que, na verdade, essa questão toda da reforma, todas essas mudanças, foi oriunda de uma briga de forças, né? E as centrais sindicais, qual é a posição das centrais sindicais e por que, por que essa resistência tão grande à reforma? O doutor que é um estudioso, então a pergunta é nesse sentido. Então, as centrais sindicais, elas têm direito a uma fatia do bolo da contribuição compulsória, né, aquele chamado imposto sindical. 10% a partir de uma lei de 2008 passaram a ser destinadas às centrais sindicais. Então, 10% do imposto sindical é destinado às centrais. E a Lei 13.467 acabou com a obrigatoriedade dessa contribuição compulsória, que da parte do trabalhador é de um dia de salário do mês de março. Então, a partir de 2018, não haverá mais essa obrigação. O trabalhador, ele contribui se quiser. Ele precisa fazer uma autorização prévia e expressa para o desconto desse um dia de salário do mês de março. Isso, evidentemente, vai gerar uma perda da receita das centrais sindicais. Aproximadamente, o total de valor arrecadado com essas contribuições é de cerca de 3 bilhões de reais por ano. 10%, e aí tem as questões das contribuições patronais e tal, mas vamos colocar aí entre 200 e 300 milhões de reais por ano. Se não houver essa contribuição voluntária, isso significará uma grande perda de receita, tanto para as centrais quanto para os sindicatos em geral. Em 2016 eu fiz um estudo, até apresentei um artigo propondo que essa extinção ela fosse gradual. Porque de uma vez só, realmente, eu entendo que as entidades sindicais não estão preparadas para essa perda de receita tão abrupta. Então, eu entendo que essa reclamação seja justa, porque de uma vez só vai haver uma perda grande e isso vai afetar, claro, a classe profissional. Mas, via de regra, então, ela vai imediatamente, entra em vigor Já está valendo. Para o ano que vem não haverá mais essa exigência dessa contribuição. O trabalhador ele só contribui se quiser e o empregador também, para a sua contribuição patronal, ele também só contribui se quiser. E esses que já estão sindicalizados, ele tem que novamente procurar o sindicato? Como é que funcionaria isso? Ainda está muito
Então, os sindicalizados pode-se entender que há uma adesão tácita a essa contribuição, porque além da contribuição compulsória, ele tem também as suas contribuições voluntárias, suas mensalidades e tal. Essa contribuição voluntária, que já era assim, permanece. Tá? O que mudou é aquela obrigatória que agora passa a ser facultativa. Isso impacta certamente nas entidades sindicais. Doutor Platão, e com relação à jornada de trabalho, com essa reforma trabalhista, tudo teve a alteração, foi substancial? Como é que foi isso? Com certeza, eu acho que no campo das relações de trabalho, eu creio que as mudanças mais impactantes foram em relação à jornada de trabalho. Para começar, a lei dispôs sobre o que seja tempo de disposição. Então, excluiu da jornada de trabalho, como tempo de disposição, o período em que o empregado passa para fazer alimentação, passa estudando, com práticas religiosas, em lazer dentro da empresa. Porque acontece muito, e eu julguei muitos processos nesse sentido, de que o trabalhador, por exemplo, ele chega numa empresa, ele toma café, né, ele se prepara, às vezes troca o uniforme e depois bate o ponto e começa a trabalhar. Muitos trabalhadores pediam aquele tempo antes de bater o ponto como tempo à disposição. Agora a lei é clara. Eu falo, olha, se for um tempo para alimentação, se for um tempo de estudo por escolha própria do empregado, que não tem relação direta, não seja uma obrigação da empresa, isso vale, por exemplo, em relação à troca de uniforme. Se a troca de uniforme ela for necessária, por exemplo, a pessoa trabalha num frigorífico, então ela precisa colocar um avental, precisa trocar a roupa, e aquilo é obrigatório, aquilo conta. Se não for não for algo obrigatório, se for algo que a pessoa escolheu, ou se for algo que não faça parte da rotina daquele trabalho, então isso não conta na jornada de trabalho por força do novo artigo 4º da CLT. Outra mudança impactante foi a questão das horas in itinere, como eu já mencionei. Agora a lei diz que não é mais tempo à disposição. Então, o período que o trabalhador passa dentro do ônibus fornecido pela empresa não conta mais segundo a nova lei. E outras questões relativas à jornada 12/36, a lei 13.467, ela liberou a jornada 12/36. Por sua vez, a medida provisória 808 já limitou essa jornada por acordo individual somente para a área de saúde. Então, ela fez uma limitação por causa dos impactos que isso poderia ocorrer. Então, assim, são mudanças significativas, em sua maioria, em prejuízo do trabalhador. Por isso, a reclamação da classe profissional. Ok. Doutor Platão, e sobre o 13º salário do trabalhador, o FGTS e as férias? Isso passou por alguma alteração e como ficou? Então, muita gente, surgem boatos, né, nessa era nossa de pós-modernidade. Eu mesmo vi dando aula, muitos alunos perguntavam, professor, mudou alguma coisa em relação ao 13º, FGTS e tal? A princípio, não. O FGTS não houve alteração. O que mudou foi em relação à possibilidade de haver um distrato. Né? Muitas vezes o empregado ele quer sair, mas ele não quer pedir demissão. Uhum. Então, a lei agora permite que haja um acordo mútuo, que é chamado de distrato, né, teoricamente. E aí, nesse caso, aquela multa do FGTS, ela passa a metade. Então, sendo devida 40%, né, para empregado, ela pode ser de 20% nesses casos especificamente. Do distrato. Mas no caso do distrato, essa multa ela é reduzida pela metade. Em relação ao 13º, nada de substancial. O que a lei permitiu apenas é que haja uma negociação entre os sindicatos, lá no 611, especificamente no 611B da nova CLT, ela fala assim, os sindicatos podem negociar, mas não podem negociar o valor nominal do 13º salário. Aí ficou a dúvida, será que os sindicatos podem, então, permitir o parcelamento do 13º salário em 12 vezes? Eu acredito que não, porque isso iria desnaturar o 13º. O 13º é um salário extra, embora possa ser parcelado ali em 2 vezes e tal, ele tem essa característica de um salário adicional dentro de um ano daquele período de trabalho, né, do trabalhador. Em relação às férias, eu acho que a mudança foi benéfica, porque ela permitiu o parcelamento das férias em até 3 períodos, desde que um deles seja de pelo menos 14 dias e os outros não sejam menos de 5 dias. E assegurou também que o empregado que o período de férias não comece a contar
2 dias antes do final de semana ou de um feriado. Então tem que começar antes para que ele não fique prejudicado ali no final de semana. Isso deve ter a concordância do empregado para esse parcelamento, e eu acho que é benéfico porque muito se faz assim na prática, né? Muita gente parcela as suas férias e a possibilidade de se restaurar ao longo do ano em 3 períodos, ela é benéfica. Ok, obrigado. Platão, e o trabalho em tempo parcial, teve mudança? Teve. A lei permitia que o trabalhador fosse contratado em regime de tempo parcial por 25 horas por semana. Agora o prazo foi ampliado por até 30 horas, podendo também ser de 26 mais 6 horas extras. Então mudou na quantidade de horas extras permitidas para esse contrato. E também permitiu que o trabalhador, entre aspas, vendesse 1/3 das suas férias, o que não era antes permitido. Além disso, as mudanças foram positivas para o trabalhador em regime de tempo parcial em relação ao seu período de férias. Antes eram no máximo 18 dias, agora passa a ser de no máximo 30 dias. Vai depender das faltas que ele tem ao longo do contrato. Então, assim, a princípio, as mudanças foram boas para esse trabalhador em regime de tempo parcial, sobretudo no tocante às suas férias. Bom, e com relação a uma outra novidade, que é o home office, essa figura home office, como que é ela no contexto aí do direito do trabalho, já que ele não estará no ambiente de trabalho da empresa, né? E como é que fica a questão da jornada de trabalho e tudo? Esse é um dos pontos que a lei trouxe uma atualização, né? Ela trouxe a realidade agora para o direito. Isso já existia na prática, já era permitido, mas era pouco regulado. Agora a lei, ali, a partir do 75A até o 75E da nova CLT, ela passa a regular, então, esse teletrabalho. O que seria isso, né? O home office? Ele seria aquele trabalho que é realizado preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, o empregado ele pode trabalhar em sua residência, pode trabalhar numa lan house, numa biblioteca, ele pode ali prestar serviços mediante ferramentas tecnológicas, ele pode fazer executar tarefas, só que fora do estabelecimento do empregador. Desde que isso não caracteriza também um trabalho essencialmente como atividade externa. É um trabalho que poderia ser realizado dentro da empresa, mas é feito fora das dependências do empregador. E a lei passa a dizer que esse trabalhador não tem direito a horas extras, tá? Muda o artigo 62 da CLT. Só que eu entendo que, podendo haver o controle da jornada desse trabalhador, se ficar provado que esse controle está sendo feito e que ele faz horas extras, eu entendo que essas horas extras são devidas, tá? Então, tudo vai depender do modo de controle dessa jornada. É certo que, se não há controle, né, ele está executando tarefas, mas ele executa essas tarefas em casa, sem a menor fiscalização do empregador, aí tudo bem. Entendo que, nesse caso, poderiam não ser devidas horas extras. Agora, existem outras questões importantes também. Quem vai assumir os custos desse trabalho? Quem vai pagar, por exemplo, a internet? Os insumos, o papel. Exato, o papel, tudo mais que esse trabalhador ele vai utilizar. Isso deve estar previsto num contrato, né, entre o empregado e o empregador. E, além disso, o empregado ele deve estar ciente das normas de saúde e segurança, porque ele pode, por exemplo, sofrer um acidente, alguma coisa, e aí tem toda essa questão da responsabilidade envolvida. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato, o empregador tem que deixar bem claro essas regras, tá? E, não havendo possibilidade de controle, esse empregado não teria direito a horas extras. O próprio Poder Judiciário está fazendo uso dessa... Sim, nós temos, na Justiça do Trabalho tem servidores que trabalham remotamente, que produzem até mais, então ele é benéfico. O teletrabalho traz benefícios até para o meio ambiente, as pessoas precisam se deslocar menos, o trânsito fica melhor, então acho que é um futuro sem volta, mas isso tem que ser cuidado para que as pessoas, não se prejudiquem, porque todo mundo tem que ter direito à desconexão também, e essa nossa realidade com o WhatsApp, a gente o tempo todo com o aparelho de celular, exatamente. Isso é preocupante, porque a pessoa precisa desligar e pode haver adoecimento em relação a isso.
Perfeito, Paulo. E só fazendo um comentário antes de ir para o intervalo comercial em relação a esse tempo, essa palavra desconexão é impressionante, né? Todos nós nos pegamos o tempo todo, independente da área de atuação de cada um de nós, o tempo todo você está ali buscando informação, buscando saber o que está acontecendo naquela área que você atua, você é alimentado o tempo todo, né? Então, dependendo se você está nessa prática do home office, você acaba que você quase não desconecta. Exatamente. Né? Desconecta quando você está deitado, descansando, dormindo, né? Isso é preocupante. Mas então, vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Obrigado. Você está assistindo TV Metrópole. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. De volta do intervalo, agora o nosso último bloco, recebendo hoje o Dr. Platon Teixeira de Azevedo Neto, falando sobre reforma trabalhista e seus efeitos. Dr. Platon, existe um receio no mundo empresarial de que o Supremo Tribunal Federal possa barrar alguns pontos dessa reforma. Como seria isso? Seria um retrocesso? Como funcionaria isso? Isso realmente causa uma insegurança? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra, né? E até onde eu sei, já chegaram pelo menos 8 ações declaratórias de inconstitucionalidade no Supremo. A primeira foi movida pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e ele atacou 3 pontos da reforma relacionados aos beneficiários da justiça gratuita. Ele critica os honorários periciais, os honorários comerciais e a questão do arquivamento. Quando o reclamante não comparece a uma audiência, tá, essa ação é arquivada, ou seja, extinta sem resolução de mérito, e se ele não justificar num prazo de 15 dias, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar as custas, e para ele mover outra ação, ele precisa recolher essas custas. Então, o ex-procurador-geral da República, né, o Rodrigo Janot, ele atacou esses pontos nessa ADIM, que é a 5766, também a questão dos honorários periciais. Agora, por exemplo, se a perícia for
for desfavorável, o reclamante trabalhador for sucumbente no objeto da perícia, se ele for beneficiário da justiça gratuita e ele tiver créditos a receber, por exemplo, ele tem R$10.000 e os honorários periciais são de R$2.000, ele vai ter aquele valor deduzido do seu crédito. E os honorários comerciais também são devidos, inclusive, pelos beneficiários da justiça gratuita. Então, pode ser que o Supremo tenha outro entendimento. Essa ação específica, ela está com o ministro Luiz Roberto Barroso, tem lá um pedido de liminar em sede cautelar e não foi ainda apreciada, né, essa liminar. E nós temos ainda outras ações questionando a questão da contribuição compulsória, como nós já falamos aqui. Dependendo do entendimento que o Supremo tiver, pode ser que muita coisa se perca nesse caminho, né? Isso gera muita insegurança. Mas, pelo que eu vejo dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, recentemente, eu creio que a tendência é se manter a maior parte dos dispositivos da reforma trabalhista. Até porque o próprio Luiz Roberto Barroso defende uma presunção, né, de validade da lei. Então, isso existe na doutrina, isso é muito aceito. Agora, eu creio que alguns pontos, esses certamente não passarão. Um deles, eu creio que é a tarifação do dano moral, né, que tem um certo impacto, mas os juízes incidentalmente tendem a declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, espero que assim, não haja tanta mudança no Supremo Tribunal Federal, que os próprios juízes, no seu controle difuso, já venham adotando a mesma linha que seja, ao final, entendida pelo Supremo. É o que a gente espera, né? Doutor Platão, nos momentos que antecederam a aprovação da reforma trabalhista, houveram vários movimentos de categorias profissionais, de trabalhadores, de empregadores, e a própria justiça trabalhista, ela se movimentou também, né? E houve aí uma movimentação pelo Ministério Público do Trabalho, pelos órgãos de representação da magistratura trabalhista, né? Na sua opinião, essas movimentações institucionais, elas foram num sentido, elas tiveram um caráter corporativista ou não, ou isso veio realmente tutelar aí os direitos do trabalhador, da sociedade? Olha, há uma grande preocupação com o retrocesso de direitos sociais, né? A gente deve passar por uma constante evolução e todo retrocesso, ele causa prejuízos e causa apreensão. Então, como houve uma mudança muito significativa na legislação trabalhista, como já foi dito aqui, mais de 100 artigos foram alterados, então isso provoca uma inquietação muito grande na sociedade. Mas o que a gente já vê a partir da entrada em vigor e o que a gente está assistindo é que as relações, elas estão já em fase de acomodação. Por exemplo, em relação ao número de processos trabalhistas, a gente tem verificado que houve uma queda no início, logo após a entrada em vigor da reforma, mas já começa a voltar ao normal. O que a gente está observando é o quê? Que o número de ações ele vem recuperando, mas o que está diminuindo é o número de pedidos. Então, aquelas ações trabalhistas com 20, 30, 50 pedidos, agora elas estão vindo mais enxutas. Por quê? Por causa do receio de se pagar honorários subvenciais também para o empregador. Eu não vejo isso de todo modo ruim. Por quê? As ações têm que ser sérias, né? O que se deve pedir é aquilo que realmente tem direito. Você não pode, vamos dizer assim, inflacionar ou, né, ampliar um pedido, né, uma ação com vários pedidos, sendo que são pedidos aleatórios ou fictícios. Às vezes o empregador recebe uma notificação com com uma ação de 2 milhões, 3 milhões de reais, quando se vai enxugar aquilo, seriam devidos ali 100, 200 mil reais. E às vezes o trabalhador faz um acordo de 10 mil reais numa ação de 2 milhões de reais. Isso não faz muito sentido. Então agora a lei ela vai trazer mais transparência, mais clareza. Agora nós entramos aí num universo mais ético, né? Nós temos mais moralidade então nessas relações. Então eu vejo isso com bons olhos,
sabe? Eu espero que doravante realmente essa situação venha a se estabilizar. Nós podemos dizer então que essa atuação do Ministério Público do Trabalho e dos órgãos classistas da magistratura, ela veio realmente dar mais transparência e segurança, uma vez que a reforma trabalhista ela traz avanços de direitos, mas ela traz também alguns outros que não seriam avanços, né? Nós poderíamos dizer dessa forma, né? Exatamente. É uma grande preocupação, né? Porque alguns dispositivos da reforma podem dar ensejo a fraudes, né? Por exemplo, a questão do negociado sobre o legislado, o que o sindicato pode fazer. Mas, muitas vezes, o problema está o quê? Na distorção que as pessoas fazem da lei. A lei vem com um intuito, mas isso é distorcido. Vamos citar o caso do trabalho intermitente, né, que é aquela regulamentação do bico. A princípio, a ideia é boa, mas ela, se mal utilizada, ela pode ter um impacto muito negativo. Então, eu creio que essa preocupação do Ministério Público do Trabalho, dos juízes do trabalho, foi nesse sentido, de evitar fraudes, né, não permitir que a lei seja distorcida e mal utilizada. Por exemplo, a questão do trabalho autônomo, né? Um dispositivo que até foi alterado pela própria medida provisória. O pessoal começou a achar agora tudo vai virar pessoa jurídica, né? Aquele fenômeno da pejotização, a lei abriu margem a tudo. Não é isso, né? Os princípios do direito do trabalho eles permanecem, né? A proteção ao hipossuficiente, a primazia da realidade, o artigo 9º da CLT continua lá incólume, que diz que é nulo de pleno direito qualquer ato com o intuito de impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Então, existem esses instrumentos na mão do juiz para coibir isso. Agora, a lei, se bem utilizada, ela pode ser muito útil para a sociedade. Obrigado. Platon, e o principal ponto da reforma, o senhor concorda que foi dar força ao acordo, a possibilidade de acordo entre empresas e trabalhadores? E se o senhor concorda com esse ponto, qual que é a sua opinião em relação a esse instrumento da lei, essa vontade da lei? Então, é um ponto muito significativo a possibilidade da prevalência do negociado sobre o legislado. E a lei trouxe duas questões interessantes. A primeira é que, regra geral, para todos os trabalhadores, é possível se negociar alguns pontos que estão lá no 611-A, por exemplo, jornada de trabalho, questão de participação nos lucros, prêmios, uma série de questões. Isso pode ser negociado, inclusive, prevalecendo sobre a lei. Então, os sindicatos eles têm mais autonomia agora. E tem uma outra questão que também tem relação com essa liberdade de negociação, que a lei diz, isso é muito curioso, porque é a primeira vez que a lei faz uma distinção tão nítida entre duas classes de trabalhadores. A lei diz agora no artigo 444, parágrafo único da CLT, que se o trabalhador ele tiver nível superior e ganhar igual ou 2 vezes mais o teto da Previdência, que dá em torno aí de R$ 11.060, esse trabalhador ele pode negociar tudo que está lá no 611-A, que é aquilo que o sindicato pode fazer, inclusive com prevalência sobre a norma coletiva. Ou seja, é a primeira vez que a lei cria, então, uma distinção entre trabalhadores, que a gente está passando a chamar de trabalhador hipersuficiente, ou seja, aquele que tem uma proteção menor e ele pode ampliar a sua negociação. Regra geral que a lei trouxe, mais autonomia nas negociações, né? E lá no artigo 8º, parágrafo 3º da nova CLT também, a lei diz que o juiz ele deve deixar prevalecer a autonomia da vontade coletiva. Então ele deve nortear a sua interpretação, privilegiando aí essa autonomia da vontade. E isso é salutar. Só que a Justiça do Trabalho, né, e os operadores têm que estar atentos para não causar prejuízo na prática, para que não haja fraude. Obrigado. Platon, houve alguma mudança com relação à homologação das rescisões dos contratos de trabalho pelos sindicatos? 1 ano de registro, obrigatoriamente teria que se passar, né? Houve alguma mudança? Em breves palavras, que já estamos caminhando para o final. O artigo 477, parágrafo 1º, foi revogado, então, pela lei, não há mais essa exigência de homologação sindical. Pode ser que esteja previsto na convenção coletiva, mas na lei agora não há mais exigência para todos os casos. Bom, hoje nós debatemos direito aqui com o doutor Platon Teixeira de Azevedo Neto, falando sobre reforma trabalhista e os seus efeitos. Foi uma satisfação tê-lo aqui, doutor.
e as portas estão sempre abertas. O tema é instigante, é um tema de interesse da sociedade, mas o nosso tempo aqui é muito curto, né? Eu agradeço aí a presença do Dr. Colemar Moura, Dr. Rafael Zardini e igualmente a sua presença. Eu gostaria que o senhor finalizasse falando sobre essa magnífica obra literária jurídica de sua autoria. Obrigado, doutor Tênio. Nós publicamos recentemente pela editora Ridel esse livro sobre a reforma trabalhista com mais 3 juízes do trabalho, né? São 4 autores ao todo, e a gente buscou analisar de forma crítica e reflexiva todos os dispositivos da reforma. Já foram 3 tiragens esgotadas, vão partir agora por uma segunda edição atualizada com a medida provisória 808. Espero que os leitores gostem dessa nossa obra e eu permaneço à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.